Olá, paz de Deus. A palavra de hoje está lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Se você quiser e puder abrir a sua Bíblia Sagrada, abra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12 ao 16. Eu tenho certeza que essa palavra falará ao teu coração. Eu tenho certeza que essa palavra operará milagres sobre a tua vida e milagres extraordinários. Amém? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12 ao 16, que diz assim: acompanhe na sua Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12 ao 16, que diz assim: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldito é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e a descendência dela. E este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldito é a terra por tua causa. Com um sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Aqui nós vemos a queda do homem, né, no jardim. Não tem nada a ver em qual ambiente você está, qual lugar você se encontra. Você pode cair tanto no paraíso como pode triunfar no deserto. Então não é sobre o lugar que você está, mas sobre o nível de obediência que você tem. A obediência, a palavra inteira, desde aqui do livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, deixa bem claro que nós podemos só exercer duas funções, ou obediente ou desobediente, e que tanto uma quanto a outra vai ter alguma consequência, vai gerar uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim, vai depender das nossas escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós temos o poder de decisão e o poder de escolha. O Senhor deixa bem claro as regras, as normas, as ordenâncias dele. E ele também deixa bem claro que você tem o direito de obedecer ou o direito de desobedecer. Mas ele deixa bem claro, se você desobedecer, vai gerar maldição. Se você obedecer, vai gerar bênção. Quem escolhe o que vai ser gerado em cima das escolhas somos nós. Deus, ele nos dá esse poder de decisão. Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva, no melhor lugar do universo. Ele preparou essa terra com carinho. Ele preparou esse lugar com amor. Ele trabalhou durante 6 dias para que a terra ficasse excelente, para que a terra ficasse deslumbrante, para que pudesse colocar
o primeiro casal, a primeira família sobre esse lugar. Deus prepara um contexto lindo, mas Deus deixa claro as suas ordens e as suas ordenâncias. Era algo simples, era só não comer do fruto, era só não ficar ali rodeando, porque o homem tem por tendência ser curioso, e a sua curiosidade pode te levar a perder tudo, literalmente tudo. O homem tinha o domínio sobre tudo, e ele perde esse domínio, porque ele deixa ser influenciado por outra voz que não é a voz de Deus. Nunca deixe ser influenciado por vozes ao teu derredor. Só seja influenciado pela voz do teu Deus, pelo que diz o Senhor através da palavra, pelo que diz o Senhor, amém, na tua mente, no teu coração. Só deixe a voz do Senhor te influenciar. Silencie todas as outras vozes no seu derredor, porque se você parar para dialogar com o mal, se você parar para dialogar com aquilo que é ruim, ele vai te influenciar, esse mal irá te influenciar e vai te levar a percas, e a percas que não vai mais poder ter segunda oportunidade, segundas chances, que você nunca mais vai voltar a ter aquelas oportunidades ou não daquele mesmo jeito. Então, cuidado com aquilo que tem te influenciado, cuidado com aquilo no seu derredor que tem te impedido de ouvir a voz de Deus, que tem te impedido de observar o que Deus está mandando você fazer. Se Deus te proibiu de fazer algo, se Deus te falou, não faça, não faça. Porque para o seu bem é melhor que você obedeça a Ele. Deus, Ele nos dá ordem para nos proteger, para nos livrar, para nos guardar. As ordens do Senhor, as ordenâncias do Senhor é uma cerca de proteção. Quando você passa dessa cerca, quando você pula essa etapa, quando você sai desse cenário, você passa a cair no abismo. Você acaba perdendo, você acaba usufruindo de coisas ruins, de coisas que o Senhor não quer que você passe nem que você padeça. Porque tudo que nós fazemos vai gerar uma consequência. Tudo que nós escolhemos vai gerar uma consequência, seja ela boa ou seja ela ruim. A consequência tanto dos três, tanto de Adão como de Eva, como da serpente, até hoje nós sofremos essas consequências. Até hoje nós vivemos debaixo da consequência de um pecado, de um erro. Até hoje essa consequência nos atinge, o que faz diminuir a proporção desse castigo é Cristo Jesus. Porque ele quebrou a maldição, porque ele venceu a morte. Só Cristo Jesus. Então, na vida de quem não tem Cristo Jesus, essa maldição ela é muito forte. Ela é muito vigente. Então nós devemos buscar a presença de Deus e devemos todos os dias suplicar para que nós não venhamos ser influenciados por essas vozes, para que nós não venhamos parar para ouvir o que essas vozes que não é a de Deus têm para nos dizer, porque Satanás não tem nada para me dizer. Tudo que eu preciso saber, eu só vou saber da boca do Senhor, porque eu sei que Ele me ama, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim, porque eu sei que o que o Senhor tem planejado é algo muito grande, é algo muito tremendo, é algo muito esplendoroso, mas para isso eu preciso dar ouvidos à voz, e a única voz que seja de Deus. E aqui nós vemos nesse texto do livro de Gênesis, capítulo 3, amém? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 12 até o versículo 17, que mostra essa queda. O Senhor, ele começa perguntando para o homem, o cabeça, o líder, ou pelo menos deveria ser, da casa, da família. Ele começa perguntando para ele o porquê tinha feito. Deus pergunta: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore no qual lhe proibi comer? Deus já sabia que ele tinha comido. Deus faz essa pergunta para ouvir da boca
do homem, o que ele tinha a dizer. O que ele tinha a dizer. Quantas vezes o Senhor nos faz uma pergunta, ele já sabe a resposta. A palavra de Deus fala que antes mesmo de uma palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que nós iremos falar. Então ele já sabia, só que ele queria ouvir. E um ficou empurrando para o outro, nenhum confessou. Eu errei, eu pequei, eu fiz o que não era para ter feito. Não. Todos eles ficou empurrando um para o outro, achando culpados, jogando a culpa no outro. É muito mais fácil você culpar o outro dos seus erros do que você olhar para dentro de você e ver que você errou. E ver que você é falho. Você já parou para pensar que muitas vezes você coloca a culpa da situação que você está vivendo, do cenário que você está vivendo nas outras pessoas? Ah, mas se não fosse tal pessoa. Ah, mas se não fosse tal coisa. Não, você errou. Você quem fez, assuma a culpa, assuma os seus erros, assuma diante de Deus. Não faça igual Adão e Eva, que ficou um empurrando para o outro, quando o Senhor diz, o que você fez? Não, mas foi a mulher que tu me destes, que me incentivou a pecar, mas ela não enfiou o fruto na boca dele e obrigou ele a comer, não. Ele comeu porque ele quis. Literalmente porque ele quis. Aqui diz, o homem dando a desculpa dele, colocando a culpa em quem? Na mulher. Quantas vezes você erra e coloca a culpa na mulher? Quantas vezes você erra e coloca a culpa no outro? Não assume as suas consequências. Lembrando, independentemente se você vai jogar a culpa em A, B, C, D, Deus irá te punir. A consequência vai vir sobre você. Porque Deus, antes de ser amor, ele é justiça. Ele é justo. Ele é justo e ele é fiel. O nosso Deus, ele é justo. Então, ele vai dar de acordo com os nossos atos. A gente vai colher de acordo com as nossas obras. Deus não vai dar nem menos e nem mais. Deus começa a listar a consequência, o castigo, a maldição dos três, de acordo com os seus atos, pelo tamanho dos seus atos, porque Deus, ele é justo, ele é fiel. Muitas vezes as pessoas pensam, não, se eu colocar a culpa no outro, eu vou sair ileso. Se eu colocar a culpa no outro, eu não vou ter consequência. Não, você vai ter consequência sim. Você vai ter consequência sim. Porque Deus, ele é o quê? Ele é justo. Ele é justo. Aí ele declara o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. Versículo 13 diz, o Senhor Deus perguntou também à mulher. Então o Senhor vai de um por um separadamente. E ele vai à mulher e pergunta. Então, o Senhor Deus pergunta então à mulher, que foi que você fez? Aí ela começa, de vez dela assumir a culpa dela, de vez dela assumir o erro dela, ela coloca a culpa em quem? Na serpente. Ela coloca a culpa na serpente. Mas ela fez porque ela quis. Se ela deixou ser influenciada por outras vozes, é porque ela parou para ouvir as outras vozes. Eu costumo dizer, não pare para ouvir as vozes que não seja a voz do teu Deus. Não pare. Não pare de fazer o seu trabalho, não pare de fazer aquilo que você está fazendo para ouvir o que Satanás tem para te dizer, porque ele não tem nada bom para te dizer, porque ele não tem nada bom para fazer na sua vida, porque ele não tem nada bom para gerar sobre a sua história. Não pare para ouvir o que ele tem para dizer. Olha o que a mulher diz. Perguntou Deus então a mulher, o que foi que você fez? E a mulher respondeu. Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declara a serpente. O Senhor começa pela origem. A origem foi o quê? A serpente. Então o Senhor já começa a fazer o decreto, a fazer
amém, a entregar aquelas maldições de acordo com os atos dele pela serpente, que foi que deu início a tudo. Ele começa pelo início e não pelo fim. Aí ele diz: então o Senhor declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos. Então a serpente era ela fazia parte do rebanho doméstico, fazia parte dos domésticos, igual cachorro, igual os bichinhos domésticos. Ela fazia parte disso, era um bichinho doméstico. Aí ele fala: maldito é você entre os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Seria maldito. Sobre o seu ventre se rastejará. Então quer dizer que a cobra não andava rastejando? Não. O se rastejar no chão é parte da maldição, é parte da consequência do ato da serpente, da cobra. Então ela não rastejava. Isso aqui é bem claro. E também a parte também do rastejar fala: do pó comerá todos os dias da sua vida, porque ela se arrasteja. Antes não. O se arrastejar faz parte da maldição. E continua: porém inimizade entre você e a mulher. Então quer dizer que antes poderia haver uma amizade, porque era animal doméstico. Agora, a maioria das mulheres tem pavor à cobra. Pavor à cobra. Por quê? Porque isso é uma consequência da serpente. Isso é uma consequência dela. Colocará inimizade entre a serpente e a mulher. E também na descendência. Nós somos descendentes de Eva. E nós também temos pavor de cobra. Não sei vocês, mas eu tenho, né? Depois você comente aqui no comentário. Você tem medo de serpente? Você tem pavor de serpente, de cobra? Eu tenho. Então deixa nos comentários se você tem pavor ou não, tá? Mas essa inimizade veio como maldição. A maioria das mulheres, ou quase todas, tem, amém, tem essa inimizade, não gosta de maneira nenhuma de serpente. Aí diz também: e lhe ferirá a cabeça. Você sabe que para matar uma cobra, para matar uma serpente, é necessário cortar a cabeça. Mata-se a cobra pela cabeça. Se você bater na cauda, bater no bucho, bater no meio, não vai matá-la. Você só mata quando você atinge a cabeça, porque isso faz parte também da maldição. Antes não, mas agora sim, porque faz parte da maldição. Diz: essa lhe ferirá a cabeça e você, a serpente, ferirá o calcanhar. Então, a serpente, ela morde o calcanhar, né? E morre pela cabeça, tá certo? Essa é a maldição da serpente. A maldição da serpente é ser o animal mais repulsivo dos animais domésticos, dos animais selvagens, de se rastejar, de ser inimiga da mulher, ter inimizade e de ser morta pela cabeça e morder o calcanhar. Essa foi a maldição imposta à mulher. A mulher não, a serpente. E a maldição imposta, a consequência imposta à mulher, vem no versículo 16. No versículo 16, Deus declara qual seria a consequência dada à mulher pelo ato que ela cometeu. Aí diz: a mulher, ele declara, ele quem? Deus. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. A mulher sofre, né? Sofre de enjoos, de azia, carrega o peso, fica inchada, muitas vezes tem até algumas complicações, porque a mulher, ao longo da gravidez, há um sofrimento. Não todos, mas a grande maioria, até hoje, tá? Esse aqui é uma maldição dada a Eva, mas que até hoje nos atinge. Até hoje atinge as mulheres. O seu sofrimento durante a gravidez será multiplicado. Então quer dizer que se não fosse essa maldição,
A mulher não teria sofrimento durante a gestação, não teria enjoo, não teria mal-estar, não teria aquele sofrimento corriqueiro que a maioria das mulheres tem? Não, não teria. É consequência do ato que Eva realizou lá atrás. E diz: com sofrimento você dará à luz. As dores de parto são terríveis. Quem já deu à luz um filho no parto normal sabe o quanto é doído. É uma dor equivalente à da morte. Dói muito. E isso também é consequência da maldição de Eva. Então a gente iria ter filhos sem sentir dor. Dor nenhuma. Nenhuma. Mas como Eva pecou contra o Senhor, desobedecendo as normas e ordenanças do Senhor, até hoje nós sofremos essa consequência. O seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Quantas mulheres dominadas, né? Alguém irá dizer: ah, pastor, essa maldição não existe. Existe. Mulher dependendo do homem emocionalmente. A dependência emocional é gigante. É gigante e também é um castigo ou uma consequência que Eva teve por ter desobedecido a Deus. Então, essa consequência da dependência emocional, da dependência física, ela ainda opera, ela ainda existe. Você vê mulheres extremamente dependentes, independentes financeiramente, em outras áreas, mas emocionalmente presa, dominada, literalmente, pelo homem. Então, vamos recapitular a consequência, amém, do ato de Eva, o ato de desobediência dela. Aqui deixa dizendo bem claro que a primeira consequência é multiplicar o seu sofrimento durante a gravidez, ao longo da gravidez. E o sofrimento na hora de dar à luz, E o desejo dela será para o marido e ele a dominará. Todas essas consequências ainda imperam até o dia de hoje sobre a mulher. E o do homem, a consequência do homem porque ele pecou contra Deus é: visto que você deu ouvidos à mulher, porque não era para ter dado ouvidos, era para ter se posicionado, era para ter se colocado, né, como o homem da relação, o cabeça, o que Deus tinha a aliança, e ele assim não fez. E a consequência por ele comer do fruto da árvore do qual lhe ordenara, Deus deu a ordem para o homem que não comesse. Maldito é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Isso ainda impera, tá? A terra não precisaria ser cultivada, ser tratada, ser adubada, você tem que pelejar para conseguir que ela dê o fruto. Mas precisa, por causa da consequência do ato e do erro do homem. Que palavra gloriosa. Escute a voz de Deus. Não desobedeça, para que não venha gerar consequências graves para a sua vida e para a sua história. Eu creio que essa palavra falou ao teu coração. Você aprendeu muito através dessa palavra. Se essa palavra falou ao teu coração, compartilhe. Compartilhe ela com seus amigos, com os teus familiares. Pode ser que alguém nesse exato momento esteja precisando ouvir essa palavra. Seja a boca de Deus e canal de Deus na vida de alguém. Compartilhe nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares. Não esqueça de deixar o joinha, declarando que você gostou e assim me incentiva a continuar gravando conteúdo como esse aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. É de graça, não custa nada. Além de ser de graça e não custar nada, você ainda entra na corrente de oração. Eu oro todos os dias apresentando a sua vida, a sua casa, a sua família. Eu oro pela vida daqueles que são inscritos, que curte, que compartilhe, que comenta. Então não fique fora dessa corrente de oração. Deus irá te abençoar de uma forma tremenda. Se você ainda não ativou o sininho de notificações, ative, porque todas as vezes que eu coloco um vídeo novo no canal,
o YouTube ele te avisa, assim você não perde nenhum vídeo. Vamos orar? Estenda as tuas mãos juntamente com as minhas. Vamos orar, pedindo para Deus forças para não desobedecer, forças para buscá-lo, forças para adorá-lo. Vamos orar. Senhor, eu te apresento essa vida que está juntamente comigo de mãos levantadas, que está juntamente comigo de mãos levantadas, meu Pai, orando, te buscando, te adorando. Senhor, eu te peço, faça a tua obra, Senhor, sobre essa vida. Senhor, nos ensina a te obedecer, nos ensina a ouvir, meu Deus, a tua voz, nos ensina a não parar para ouvir a voz do mal, mas parar somente para ouvir a tua voz, que o Senhor venha ser a única a influenciar a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, que nós venhamos ouvir, meu Pai, as tuas ordens e te obedecer. Senhor, lança por terra toda rebeldia, toda incredulidade, todo medo, toda angústia, toda fraqueza espiritual. Queima, 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 queima em nome de Jesus. Senhor, abençoe as vidas que são escritas nesse canal, que curte, compartilha, que comenta. Abençoa, Senhor, essas vidas. Abençoa, Senhor, essas vidas. Entra na casa, move no meio da família, no meio da parentela. Arranca toda enfermidade, todo laço, todo embaraço. Abre os olhos espirituais. Tira as algemas das mãos, meu Pai, faça a obra. Abençoa, meu Pai, essa vida que está orando juntamente comigo. Entrega sobre as mãos dessa vida a bênção e a vitória que deseja. Em nome de Jesus. Amém. Toma posse em nome de Jesus. Amém.